Às vezes as histórias mais estranhas não acontecem em bases militares. Não acontecem em laboratórios secretos. Nem em cidades enormes. Às vezes elas acontecem no quintal de alguém comum. E foi exatamente isso que aconteceu com Mike Leão. Um influenciador que dedicava seus dias ao resgate de animais. Um homem que jamais falou sobre alienígenas. Jamais falou sobre conspirações. Jamais procurou atenção por histórias sobrenaturais. Até a noite em que algo apareceu sobre sua casa. O domingo começou como qualquer outro. Mike caminhava pelo sítio alimentando os animais. Os cachorros corriam livres. As galinhas ciscavam pelo terreno. Tudo parecia normal. Até que ele olhou para o céu. No horizonte havia rastros de aeronaves. Depois outro. Depois mais outro. E então mais um. Aquilo chamou sua atenção. A região onde morava era afastada. Não era comum ver tanto movimento aéreo. Mas ele não imaginava que aquilo era apenas o começo. Conforme as horas passavam, uma sensação estranha começou a tomar conta do lugar. Os animais estavam inquietos. Os cachorros latiam para a mata. Os cavalos pareciam nervosos. Até as aves estavam agitadas. Mike trabalhava com animais há anos. Ele conhecia aqueles comportamentos. Alguma coisa estava incomodando todos eles. Mas o quê? Pouco depois. Um barulho vindo da mata. Mike acreditou que pudesse ser um animal ferido. Pegou o celular. E foi verificar. Ao chegar perto encontrou algo inesperado. A cerca elétrica estava caída. Partes dela estavam no chão. Foi então que ele viu movimento entre as árvores. Algo correu. Algo saltou. Algo desapareceu na vegetação. Mike congelou. Por um instante pensou em uma onça. Mas aquilo não parecia uma onça. Nem qualquer outro animal que ele conhecesse. Então veio a escuridão. O tipo de escuridão que só existe longe das cidades. Sem postes. Sem trânsito. Sem luzes. Apenas o silêncio. Mike observava o horizonte. E foi nesse momento que ele viu uma luz. Muito distante. Piscando no céu. A luz continuou ali. Parada. Silenciosa. Mike apontou o celular. Tentou aproximar a imagem. A transmissão ficou tremida. Mas havia alguma coisa. Algo enorme. Algo emitindo luzes. Algo que não parecia se comportar como uma aeronave comum. Nos comentários a discussão explodiu. Alguns diziam que era um drone. Outros falavam em helicóptero. Outros simplesmente observavam em silêncio. Porque ninguém conseguia entender exatamente o que estava vendo. Horas depois. Quando a live já havia terminado. Mike voltou correndo para a internet. Assustado. Ofegante. Ele afirmava que o objeto acabará de passar por cima de sua casa. Não havia conseguido filmar. Não havia conseguido registrar. Mas afirmava que estava ali. Gigantesco. Silencioso. Sem vento. Sem calor. Sem qualquer som. Apenas atravessando o céu. Como se observasse tudo lá embaixo. No dia seguinte. Sem conseguir explicar o que viu. Mike pegou papel e lápis. Começou a desenhar. Tentou reproduzir o formato. Tentou mostrar o tamanho. Tentou transformar em imagem aquilo que ainda parecia impossível de acreditar. Mas mesmo olhando para o desenho, ele continuava sem respostas. Horas depois. Quando a live já havia terminado. Mike voltou correndo para a internet. Assustado. Ofegante. Ele afirmava que o objeto acabará de passar por cima de sua casa. Não havia conseguido filmar. Não havia conseguido registrar. Mas afirmava que estava ali. Gigantesco. Silencioso. Sem vento. Sem calor. Sem qualquer som. Apenas atravessando o céu.
como se observasse tudo lá embaixo. 8 no dia seguinte. Sem conseguir explicar o que viu, Mike pegou papel e lápis. Começou a desenhar. Tentou reproduzir o formato. Tentou mostrar o tamanho. Tentou transformar em imagem aquilo que ainda parecia impossível de acreditar. Mas mesmo olhando para o desenho, ele continuava sem respostas. Em poucas horas, a história se espalhou. Milhares de compartilhamentos. Milhares de comentários. Milhares de teorias. Seu perfil explodiu em popularidade. Mas junto da fama vieram as acusações. Muitos diziam que tudo era mentira. Outros acreditavam que ele estava contando a verdade. E alguns passaram a exigir explicações. 10 Até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela noite. Talvez tenha sido um drone. Talvez uma aeronave. Talvez algo que ainda não foi explicado. O fato é que Mike continua afirmando a mesma coisa. Ele não procurava uma história sobre objetos voadores, ela simplesmente apareceu diante dele. E agora a pergunta fica para você. Se estivesse sozinho em um sítio isolado, e algo enorme passasse silenciosamente sobre sua casa, você conseguiria dormir naquela noite? Toda história deixa um eco. Alguns desaparecem com o tempo. Outros continuam reverberando por décadas. E alguns permanecem sem resposta. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha que realmente aconteceu? Você acredita na versão apresentada? Ou existe alguma explicação que ninguém percebeu? Deixe sua teoria nos comentários. Eu leio praticamente todos eles e muitas das melhores discussões acabam inspirando novos vídeos aqui no canal. Se você gosta de histórias reais, mistérios e acontecimentos que parecem saídos de um filme, deixe seu like e inscreva-se no Eco dos Fatos, porque toda semana nós investigamos novas histórias que desafiam a lógica, surpreendem especialistas e provam que a realidade pode ser muito mais estranha do que a ficção. Bem-vindos ao canal. E nos vemos no próximo fato.